bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Eu convido-os mais uma vez para uma pequena reflexão. Escolhi do livro Lar, Alicerce de Amor, da Lucia Dias Ramos, uma lição chamada Modo de Sentir. Nessa lição, ela comenta sobre os avanços que a humanidade vem alcançando no sentido de material. Então ela comenta sobre os avanços da tecnologia, das comunicações, os avanços na medicina. Inclusive, nesses avanços das tecnologias e das comunicações, nesse período em que passamos dessa dificuldade ou oportunidade de estarmos vivenciando uma pandemia, nós temos logrado êxito com relação à utilização dessas tecnologias que têm nos permitido a comunicação, que têm nos permitido a instrução, que têm nos permitido essa necessidade que temos de informações, de notícias. Mas ela faz um parâmetro entre esses avanços materiais e com o avanço que nós temos conseguido fazer com relação à nossa moral. Então, seria muito bom se a nossa moral conseguisse andar na mesma velocidade das tecnologias, das comunicações, mas é justamente nesse ponto que ela nos convida para refletir nesse dia. Nós temos os líderes, os idealistas, os líderes religiosos, que têm a sua contribuição importante, porque cada líder, cada religioso fala para o seu público. E esse público, ele consegue colocar ali informações que, sendo lento ou sendo rápido, acabam por promover essa reflexão que vai ter como consequência esse avanço moral. E esse avanço moral ele vai ser na velocidade com que aquele espírito encarnado assimilar aquelas informações e, o principal delas, fazer uso. Então ela comenta que tudo decorre da maneira como nos sentimos frente ao próximo, na vida de relação e nos ideais que acalentamos. É uma interpretação que tem respaldo nas mensagens e exortações espirituais que nos chegam, advertindo-nos e orientando-nos nesta fase crítica da transição planetária. Aí nós temos a grande alegria de ter caminhado entre nós, nosso querido irmão Chico Xavier, que através do seu mentor Emmanuel nos trouxe tantas informações, tantas lições, tantas orientações para que possamos aqui caminhar de forma mais assertiva, mais sábia. Então, nosso irmão Emmanuel, ele nos leciona que só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Então, nós estamos aqui, espíritos, numa caminhada material. Essa caminhada, ela tem um objetivo. O objetivo de toda caminhada no plano material, quando aqui retornamos, é justamente o nosso progresso. E nessa lição, o grande foco é sobre o nosso progresso moral. Nós estamos realmente conseguindo avançar? Nós estamos estáticos? Ou nós estamos nos deixando contaminar pelos exemplos que, durante todos os tempos da humanidade, convivemos com eles, exemplos negativos? É justamente o que nosso irmão Emmanuel fala com relação à reforma íntima. Porque a única reforma que eu tenho alçada, que eu tenho alcance, que eu posso realmente atuar e fazer com que dê frutos, é a minha reforma. É individual. É o que eu posso fazer por mim. Eu não consigo modificar e apontar dedos e estar sempre pontuando
a vida do outro e isso fazer com que a minha vida se modifique. Eu consigo sim modificar o meu caminho. Então, com essas informações do nosso irmão Emmanuel, que nos relembra mais uma vez a necessidade da reforma íntima, nós podemos, nesse pequeno momento de reflexão, verificar o que nós estamos fazendo no nosso caminho, o que nós estamos fazendo de reforma em nós, quais os sentimentos que nós escolhemos assim, não vou mais carregar isso comigo, não vou mais agir daquela forma que hoje eu considero que foi errada, naquela época eu achei que foi correto, não vou repetir o mesmo erro. Essa reforma íntima é justamente pegar todos os exemplos que nós tivemos do nosso querido, nós temos do nosso querido irmão Jesus e colocá-los na nossa vida, nos amarmos, amarmos o nosso próximo, tratarmos a todos com igualdade, verificar a necessidade, tentar sempre atuar, mesmo que nós temos passado por muitos problemas de necessidades materiais perto e também longe de nós. Talvez aquelas que são mais próximas nós consigamos agir, de forma material, mas nós vemos necessidades que estão distantes de nós e que nossos braços não conseguem chegar até lá. Mas nós podemos atuar. Se nós somos espíritos numa caminhada material, e nós tivemos aí a grandeza do trabalho do nosso irmão Kardec, que nos codificou justamente essa existência do espírito, a existência do mundo espiritual, a capacidade que nós temos de, em pensamento, emanar boas vibrações para que possa envolver aquele que está distante de nós, nós sempre podemos atuar com uma prece, nós sempre podemos envolver com a prece, nós sempre podemos ajudar com a prece, porque é a forma que temos para atuar. Mas para que consigamos fazer dessa forma, nós precisamos sim fazer, dar continuidade com vontade, com energia nesse processo de reforma íntima. Porque acaba acontecendo que quando a gente tem a oportunidade de atuar naquelas situações que estão próximas, a gente até vai lá e atua. Mas naquelas situações que estão distantes de nós, a gente é como se cruzássemos os nossos braços e falássemos assim, não, isso lá eu não consigo atuar porque realmente está muito distante de mim. Mas qual é a distância para o espírito? O espírito atua por pensamento. O nosso pensamento nós conseguimos colocar uma prece lá no Japão, lá do outro lado do planeta. Então, tudo que a gente está falando faz parte dessa reforma que nós precisamos fazer. E para que ela seja feita, como eu comentei, é necessário que a nossa mão de obra atue em nós. É a reforma da nossa casinha interior, da nossa caixa interior. É tirar de nós aquilo que nós não precisamos mais carregar para que possamos colocar ali bons sentimentos, vivenciar novamente esses bons sentimentos e colocá-los em prática. Sempre assim, pensando no próximo, pensando nos meus familiares, pensando nos meus amigos, pensando no anônimo, pensando em todos. Assim como faria e sempre faz o nosso querido irmão Jesus. Então essa reforma íntima é o nosso caminho, é a nossa obrigação de fazer. Nós retornamos a mais uma encarnação justamente para isso, para que pudéssemos fazer a reforma que nós, em outras encarnações, prometemos que seriam feitas e, na realidade, não conseguimos levá-la na totalidade que elas eram necessárias. Em outra oportunidade, ainda nosso irmão Emmanuel nos leva a profundas reflexões em torno de nossas ações e sentimentos, na análise dos sofrimentos e dificuldades no percurso atual. Então, extraído de um livro do nosso irmão Chico Xavier, no capítulo 67, que na lição não fala aqui qual é o nome do livro, Emmanuel cita:
vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, nosso irmão Emmanuel fala que as dificuldades sempre estarão no nosso caminho. O tamanho das dificuldades sempre dependerão da forma como encaramos essas dificuldades. Se nesse modo de sentir que estamos comentando aqui no dia de hoje, eu procurar sentir essa dificuldade com outro olhar, como é a proposta do nosso irmão Emmanuel, pelos padrões do Evangelho do nosso irmão Jesus, eu conseguirei encontrar justamente a pérola da oportunidade que está escondida em cada dificuldade que surgir no meu caminho. Então é como se nós pegássemos uma pedra e dentro dessa pedra existisse ali uma pérola. Então eu vou quebrando aquela pedra para que eu possa alcançar a pérola, que é a parte bela daquele composto, né? Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que estar predisposto a trabalhar. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter a vontade de fazer essa reforma íntima proposta pelo nosso irmão Emmanuel. E logo abaixo, na continuidade da reflexão, nossa amiga autora fala assim: quando a gente faz essa reforma, quando a gente começa a fazer essa reforma, nós ficamos mais conscientes. Então, se nós ficamos mais conscientes de nossos deveres e dos recursos para uma vida mais feliz e harmônica, cresce também o quê? A nossa responsabilidade. Diante do que nos aguarda, se não conseguirmos nos sobrepor nos entraves que tentam obstar nosso avanço para o novo ciclo da regeneração que se aproxima, o egoísmo continua a ser a maior chaga moral da humanidade, que intertora nestes tempos de grandes tribulações. Então a nossa irmã, ela nos chama a atenção aqui porque quando nós ficamos conscientes dos nossos deveres, a nossa responsabilidade ela é aumentada de forma exponencial. Porque eu estou fazendo a reforma nos padrões do Evangelho. Aí eu começo a entender que toda ação tem uma reação. Aí eu entendo que eu estou reencarnado para que eu possa resgatar meus débitos do passado. Então, a nossa reencarnação ela passa a ter um sentido maior, porque nós estamos mais conscientes. Ela passa a ter mais direção, porque também eu estou mais consciente. E reforço aqui a visão que temos que ter para o aumento da nossa responsabilidade sobre todos os nossos atos. Então, para que possamos, se a gente não está fazendo, ou se a gente ainda não começou a fazer, a nossa responsabilidade, agora que estamos mais conscientes, ela já foi aumentada. Então, que nós possamos pegar informações preciosas que estamos recebendo durante todo o tempo e fazer delas o mais importante, praticá-las. Todavia, muitos de nós sabemos o caminho seguro para essa conquista moral. O Mestre Jesus nos legou há mais de 2 milênios a diretriz segura para edificar o reino dos céus, que faz morada em nossos corações, quando atingimos a plenitude da paz e do amor, emoldurando a vida. Então, que nós possamos pegar essas informações e passar como se fosse uma caneta daquela marca-texto nessa ação que precisamos fazer durante todo o tempo, que é a nossa reforma íntima, para que nós possamos ter um novo modo de sentir e nesse novo modo de sentir, que as nossas ações sejam sempre pautadas nos exemplos do nosso querido irmão Jesus, que é o exemplo da amorosidade, de entender o momento do outro,
a misericórdia, é a justiça e todos essas virtudes, esses sentimentos que tanto elevam a nós e a todos do nosso convívio. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.